Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder conversar um pouco mais com vocês. Hoje eu vou tratar de um assunto que eu achei muito interessante. A gente passou agora esse período da COP30, né? Vemos trazendo aquela ideia de sustentabilidade, a questão da resiliência dos sistemas, das mudanças climáticas. E eu estou agora numa reta final para concluir minha quinta graduação, que é tecnólogo em gestão ambiental. E dentro dessa graduação, eu fiz um trabalho, estou desenvolvendo um trabalho final agora, não é um trabalho de conclusão, né? De curso, né, um TCC, mas é um trabalho que a gente apresenta e é um projeto de extensão, né? E dentro desse projeto eu comecei a pesquisar algumas coisas para fazer a ponte entre a soberania alimentar e as questões das mudanças climáticas. E nesse vídeo aqui agora eu vou falar juntando a questão do bem-estar alimentar, que é o oitavo mandamento alimentarista, com a questão da produção de alimentos na área urbana. Hoje, quase 87% das pessoas vivem em zonas urbanas, né? E com esse aquecimento, o próprio sistema que são montados as cidades, elas fazem uma impermeabilização do solo, né, para poder colocar asfalto, casas que não têm captação de água da chuva para poder reter em cisternas, e isso faz com que crie-se um microclima, né, desfavorável a um aquecimento maior, zonas de calor nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. E tem essas questões das mudanças climáticas, que nós já confirmamos, né, que existe uma relação dessas mudanças climáticas, aquecimento, e isso preocupa não só pela questão do calor, e também pela área que você está utilizando, não só nas áreas urbanas, mas em outras áreas que você retira a vegetação, como também na questão da alimentação. Se esquenta demais, a gente começa a ter estresse em determinadas plantas de produção de alimentos e também começa a ter também nos animais, né? Os animais eles têm uma zona de conforto de temperatura, de conforto térmico. E a gente vai falar isso mais à frente também, né? Eu já fiz uma live, mas vamos fazer uma gravação sobre bem-estar animal. Mas não vamos mudar de assunto. O que eu quero falar com vocês é o seguinte: o nosso bem-estar humano, de comer aquilo com tranquilidade, sabendo que o alimento ele é produzido localmente, quer dizer, ele não tem uma cadeia longa de distribuição, e ao mesmo tempo ele pode estar acessível às pessoas do meio urbano, né? E aqui em Brasília tem um programa que está sendo desenvolvido que já tem em outras cidades e faz parte de um programa maior, que é o programa das hortas urbanas e periurbanas. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o bem-estar humano e o programa das hortas urbanas e periurbanas. Nós já falamos sobre bem-estar humano, mas vamos agora complementar com essa questão, tá certo? Então vamos primeiro falar com vocês, trazer para vocês só uma lembrança que amanhã, terça-feira e todas as terças-feiras às 19 horas, nós fazemos um podcast. Se vocês tiverem dúvidas em qualquer um dos vídeos que nós falamos aqui, você pode fazer perguntas e você pode participar ao vivo também do podcast. Eu vou falar amanhã nesse podcast sobre agricultura urbana e periurbana. Então, se você estiver assistindo esse vídeo depois, né, do dia 10 de 2025, você provavelmente já perdeu esse podcast, mas você pode toda terça-feira entrar e fazer perguntas, enviar perguntas sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, tá? Como é que você faz isso? Você envia sua pergunta para o meu WhatsApp, tá? Você vai enviar sua pergunta por áudio ou por texto, vai se identificar, falando do local que você está falando, dizendo o local que você está falando, seu nome completo, sua profissão, e quando for gravar, evite locais barulhentos, tá? Você pode mandar um áudio entre 40 segundos a um minuto ou um texto escrito para o meu WhatsApp, que é o 61 99204 7219. Então, mais uma vez, toda terça às 19 horas, eu estou ao vivo. Então, vocês podem estar presentes para poder acompanhar, né, o Fredcast, onde eu vou esclarecer dúvidas, eu vou fazer uma apresentação e eu vou esclarecer dúvidas e perguntas, né? Eu devo fazer um no dia 10 e outro no dia 17, tá? Apresentação. Acho que é isso. 7, 8, 9, não, perdão. No dia 9 e outro no dia 16. Os dois sobre o mesmo tema. A gente vai falar sobre agricultura urbana, periurbana e modelos de produção também que podem ser adaptados às áreas pequenas, urbanas e periurbanas. Tá joia? E aí a gente vai dar continuidade agora com esse assunto que eu achei interessante, que também trabalha sobre a questão do bem-estar, que é o bem-estar humano em relação aos alimentos, tá? Então vamos lembrar sobre o mandamento. A comida será motivo de comemoração, alegria, comensalidade, afetividade, acolhimento, promovendo o bem-estar de todas as pessoas, que é o bem-estar humano. Então, isso eu vou linkar agora com a questão das hortas
urbanas e periurbanas. Quando a gente fala horta, a gente fala sobre agricultura urbana e periurbana. E a agricultura engloba, inclusive, produção de animais. Por exemplo, a gente pode produzir um galinheiro, tem um sistema que eu vou mostrar para vocês, que você tem na área da horta, nessa área de produção de verduras, legumes, produção de frutas, né? Você pode colocar pomar ali também. Você vai ter também um sistema de produção de tilápias e um sistema de galinheiro, né, para produção de ovos, tá? Então, um sisteminha que a gente vai falar também sobre isso. Mas vamos focar nas hortas urbanas e periurbanas, tá? Então, como eu falei com vocês, a comida será motivo de comemoração, alegria, comensalidade, afetividade e acolhimento, promovendo o bem-estar de todas as pessoas, bem-estar humano. Então, aí eu trago para vocês também a ideia dessa comensalidade, das pessoas reunidas. Mas eu estou trazendo também a ideia de você ter próximo da sua casa um local onde seja uma horta comunitária, um local de produção de alimentos, e que você possa participar também dessa produção de alimentos, tá? Então, essas pessoas reunidas ao redor da mesa, esses sorrisos de felicidade. E aí eu trago a primeira questão sobre a questão das hortas, tá? As hortas urbanas e periurbanas é um tipo de projeto que está dentro de um projeto maior, que veio também impulsionado nessa questão da COP30, tá? A gente sabe que para que você tenha a segurança alimentar, você tem que ter sistemas resilientes que sustentem essa mudança climática, que não tem uma cadeia de distribuição muito longa. Então você manda vir um alimento lá de Portugal, né, até chegar no seu prato, olha o tanto que se queima de gás carbônico, né, de combustíveis fósseis para chegar até você, enquanto você pode ter alimentos ao seu lado. Não são todos, é lógico, não vai substituir todos os alimentos, produzir todos ao redor, né, dentro da área urbana, mas é mais um mecanismo para que nós possamos garantir a segurança alimentar. Você ter verduras, legumes, principalmente essas folhosas, né, disponíveis ali próximo de você. Então, como começa? Eu vou começar do sistema vindo do governo federal e depois eu vou trazer para minha cidade, que é Brasília, Distrito Federal, e outras cidades que também estão desenvolvendo hortas urbanas e periurbanas. Se você gostar, quiser saber mais, toda terça-feira eu vou estar à disposição, tá? Devo fazer uma apresentação sobre isso para esse grupo que eu falei para vocês, né, nessa parte final aí da minha formação como gestor ambiental, e já estão todos convidados. Eu vou anunciar antes para todos os grupos, né, onde eu vou estar presente. Então, voltando aqui. Esse sistema de produção de hortas, ele faz parte de uma das soluções para sistema alimentar sustentável e justiça climática. Então, quais ações governamentais vêm sendo tomadas? O Ministério do Desenvolvimento Social apresentou um plano para acelerar soluções para sistema alimentar sustentável e justiça climática. Por que justiça climática? Nós não produzimos a maior quantidade de gases de efeito estufa, mas os países em desenvolvimento abaixo da linha do Equador, ao sul do Equador, eles vão sentir mais impactos, né? Porque eles têm um clima. A gente está dentro de duas faixas tropicais, né? Então a gente vai sentir esse impacto pelo qualquer grau de aquecimento, ela repercute muito mais forte do que um lugar que já é mais temperado, mais frio. Então, para obter essa justiça climática, que nós estamos sendo atacados, vamos dizer assim, por algo que nós não produzimos, nós buscamos agora transformar nossos sistemas alimentares de uma forma mais resiliente, que sejam mais resistentes a isso. Então, segurança alimentar. Estratégia Alimenta Cidades será expandida para até mais de 1.000 municípios a partir de 2026. A gente tem um projeto, eu acho que devem estar 10 municípios, mais ou menos, né? Mas vão até 1.000 municípios. Então, é por isso que eu queria colocar isso para vocês. De repente, pode ser no seu município que aconteça isso. E ela tem várias estratégias. A iniciativa já está sendo implementada em 102 municípios, tem como foco territórios periféricos urbanos e populações em situação de vulnerabilidade e risco social em regiões classificadas como desertos e pântanos alimentares, tá? Então, vamos traduzir isso daí um pouquinho. O governo federal ele quer garantir que as populações que estão na zona urbana e periurbana, que é aquele cinturão ao redor, muitas vezes, que é um cinturão de miséria, mas também dentro das zonas urbanas, aqui em Brasília, inclusive, tem dentro de zonas urbanas, o objetivo de produzir alimentos nas áreas ociosas, públicas, ou outras áreas qualquer que forem acertadas, para essas populações, que muitas vezes elas estão no deserto alimentar, quer dizer, elas têm alimentos ultraprocessados, mas não têm a verdura, não tem um legume, não tem uma fruta, ou pântanos alimentares. Eles até têm acesso a algumas coisas, mas a gente chama de pântano, é porque é muito trash, muita comida ruim, né? Então, muita comida de baixa qualidade. Então, é isso que se busca nesse novo sistema que está sendo desenvolvido pelo governo federal. E aí eu trago para vocês esse marco de referência a sistemas alimentares e clima para políticas públicas.
Justiça climática e sistemas alimentares. Esse sistema das hortas urbanas está aí dentro. E aí tem o YouTube aí, vocês depois verifiquem. Deixa eu ver se eu consigo clicar, se por acaso ele vai acusar esse YouTube. Vamos ver se ele vai aparecer. Eu acho que não. Deixa eu me ver aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não. Aham. Navegar pelo YouTube. Não foi. Então tá certo. Bom, de qualquer forma, vocês têm aí, vocês dão uma olhadinha, é um vídeo muito interessante, tá? Para vocês poderem assistir esse vídeo. Eu vou tentar mais uma vez. Estamos aqui ao vivo e a cores. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se vai para esse local. Ele abre uma outra página aqui para a gente poder acessar. Ele deveria vir aqui para cá, né? Não está vindo. Bom, de qualquer forma, então, vamos manter dessa forma. E aí vocês vão ver uma explicação sobre esses sistemas alimentares que eles estão querendo promover. E aí o Ministério do Desenvolvimento Social lança marco de referência a sistemas alimentares e climas para as políticas públicas. Então achei bem interessante compartilhar isso com vocês, que é o primeiro passo de uma grande estrutura que está sendo montada para que a gente possa fazer agora, uma das etapas é a agricultura, né, agricultura urbana. Que a gente possa produzir alimentos nessas regiões das cidades. Achei isso muito interessante, uma iniciativa legal, que faz parte dessa questão do bem-estar alimentar. E aí tem um outro site que é interessante vocês verem, que é o Alimenta Cidades. Então tem aí o link, né? Alimentacidades.digital. E se vocês forem lá nos programas, o primeiro vai ser a agricultura urbana. Tem outros programas, né? Aqueles que fazem equipamentos de segurança alimentar e nutricional, que são aqueles bancos de alimentos, cozinhas solidárias, tem da cozinha solidárias aí também, mas várias coisas que você pode estar dentro da cidade e promover essa alimentação. Eu achei muito bem bolado, tá? Uma estratégia do governo federal que apoia municípios a planejar e executar ações para garantir acesso regular a alimentos adequados e saudáveis nas cidades, com foco nos territórios periféricos, tá? Então, eu acho que é a primeira vez que eu vejo essa sugestão caminhando. Aqui em Brasília está caminhando, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês, para quem é de Brasília, conhecer também. E tem outros exemplos que eu já participei do grupo através do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Alimentar, em outros municípios, né? Belo Horizonte, por exemplo, tem um trabalho muito legal, está sendo desenvolvido nesse sentido, de hortas urbanas e periurbanas, tá? E aí você tem aqui o Alimenta Cidades, e aí naquele mapa ali eu vou ler para vocês, está incluído Brasília, Maringá, no Paraná, São Paulo, cidades participantes até 19 de novembro. 34 participantes da política de agricultura urbana e periurbana, tá? Como eu falei para vocês, tem outros programas, mas especificamente na política de agricultura urbana e periurbana, tem Brasília, Maringá, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, tudo em São Paulo, né? São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Juiz de Fora, Contagem, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maceió, em Alagoas e Natal, no Rio Grande do Norte, tá? E aí tem esses processos de como você faz para poder ter esse acesso a esse tipo de hortas urbanas, tá? Então, a primeira coisa que é saber que existe. Então, estou mostrando para vocês saber que existe. Segundo, como você vai acessar, tá? E aí eu trago para vocês o que está acontecendo aqui em Brasília, tá? O Programa de Agricultura Urbana estimula a produção de baixo custo e contribui com a segurança alimentar. Então, o Programa de Agricultura Urbana estimula a produção de baixo custo e contribui com a segurança alimentar do Distrito Federal. É uma iniciativa da Emater, né, que é a empresa aqui de assistência técnica do Distrito Federal, que fornece insumos para cerca de 600 famílias, incentivando a produção orgânica e a inclusão social. Houve ainda a criação de mais 85 hortas comunitárias, com parcerias em outros órgãos do governo e instalação de sistemas sustentáveis. Então, existe a possibilidade, no local onde você está, eu já estou pesquisando aqui, por exemplo, onde eu estou, localizar hortas onde você pode participar e pode contribuir para, inclusive, ter, né, uma parte desses alimentos. Você pega uma alface fresquinha, uma cenoura, né, recém-colhida, né, não tanto pelo valor, né, porque muitos, eu imagino, a maioria das pessoas que me assistem, espero que sim, não tem dificuldades financeiras para adquirir alimentos, mas você passa a ter uma diversidade, um alimento mais fresco, e tem um sentido do alimento do bem-estar, que é você colher, produzir e colher esse alimento. Você retorna, faz um chamamento do homem ao solo, né? Ele começa a entender isso. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho que vale a pena. A gente vai falar sobre a questão nutricional, sobre a saúde, sobre as questões dos riscos de produtos químicos, que nesses casos a gente não vai ter. Aí você vai ter um solo mais sadio,
né? Então, tudo isso faz parte desse grande projeto que eu achei muito legal. E aí, por isso que eu estou compartilhando com vocês. Olha outra notícia aqui interessante. Brasília Verde de Agricultura Urbana e Periurbana. Então, para hortas geridas, você pode fazer esses plantios dentro de hortas de escolas, hortas medicinais, hortas terapêuticas, hortas comunitárias. Então, você tem várias opções de plantio, tá? E aí você vê que isso acaba gerando aquele sentido de comunidade novamente, né? De você plantar, outra pessoa ajuda a plantar e você tem uma assistência daquela horta, né, uma orientação pelo pessoal da assistência técnica, acaba criando esse sentido coletivo, né, que é o segundo passo também interessante, formação de associações, cooperativas que atuem com isso. Aqui a gente tem, salvo engano, um instituto chamado Instituto Girassol, que é muito forte nisso daí. E eu vou caminhar para o encerramento com vocês, para a gente abrir depois um outro bloco, que eu vou falar ainda sobre hortas urbanas, agricultura urbana e periurbana, tá? Mas eu vou trazer só a legislação. Para quem é da área do direito, como eu sou, é interessante saber a legislação que fundamenta, para a gente correr atrás, né? Então, legislação distrital. Eu estou no CONSEA, DF, né, Conselho de Segurança Alimentar do Distrito Federal, representando a OAB, através da minha comissão, que é a Comissão de Direito Agroalimentar e Nutricional. Então, fala aqui, legislação distrital, CONSEA DF e políticas de hortas urbanas e periurbanas do DF. Então, a legislação é essa. Você tem a legislação, a Lei 4.085 de 2008, que fala sobre a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional no DF. Abaixo dela tem o decreto 38048 de 2017, aqui do Distrito Federal, que regulamenta a lei. E você tem a Lei 4772 de 2012, essa que fala sobre políticas de apoio à agricultura urbana e periurbana, tá? E abaixo tem um decreto que é referente a essa lei 39314 de 2018. E por fim, você tem o quarto Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui dessa região do DF, do Distrito Federal, que vai de 2024 a 2027. Então, deixa eu explicar para vocês. Quem é daqui do DF? Nós temos um plano que é federal e que se conecta com um plano também distrital, né? A legislação, nós temos aqui em Brasília uma legislação que é paralela à legislação federal. Tem a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional Federal, que é a 11.324, e tem a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do DF, tá? Que forma esse sistema de segurança alimentar. Então, a gente é regido aqui dentro do nosso território por essa lei, tá? E aí tem também, do mesmo jeito, de uma forma análoga, como tem o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional, tem também aqui do DF. E tem essa agricultura urbana e periurbana nacional, e também tem aqui no DF. Há uma colaboração entre os entes federativos previsto na lei, né? Que quando é para produzir alimentos e dar segurança alimentar, há essa colaboração. Tá? Então, eu gostaria que vocês vissem essas leis. Tá? A gente vai falar no próximo encontro sobre a legislação já federal, mas que está sendo aplicada a algumas possibilidades de trazer aqui para Brasília, que já vai ter um projeto piloto sobre isso. A gente vai falar sobre mais uma coisa dentro desse plantio de hortas urbanas e periurbanas, que é a legislação relativa ao sisteminha da Embrapa, que é um sistema bem legal para a gente conversar, tá? Então, sobre hortas urbanas e periurbanas, agora eu quero que vocês, toda vez que pensarem sobre hortas, saberem, principalmente se que é daqui de Brasília, o Distrito Federal, que tem uma legislação para isso, e que você pode ter e incentivar a formação de uma horta, né? Você pode dar um input inicial, e aí a gente vai aperfeiçoando esse chamamento para que cada local tenha sua horta, tá? Eu vou deixar, eu vou trazer já, não, no próximo eu vou trazer para vocês um videozinho, vou ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês verem, sobre hortas aqui em Brasília, tá? Quando a gente começar a outra apresentação que eu vou fazer para vocês do outro vídeo, que a gente vai falar sobre bem-estar, sobre hortas urbanas e periurbanas, sobre agricultura urbana, que é o tema principal, e a questão das mudanças climáticas, tá? Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe e salve. E caminhe conosco, seja um alimentarista. Nós estamos com essa comunidade, vamos ampliar essa comunidade, já temos trazido material para o pessoal que está na comunidade. Tudo isso que eu falei, se você tem dúvida, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu vou estar aqui, e também no LinkedIn, numa live, falando sobre os assuntos que tem dúvida. E você pode entrar em contato comigo também através do meu Instagram, que é o frederico.fadc, meu LinkedIn, que é o frederico-cunhadv, e participar da nossa comunidade, onde você vai ser muito bem-vindo. É o preço de um cafezinho por dia, sai R$ 9,90 por mês, mas lá você vai participar de um grupo de pessoas que estão caminhando nesse mesmo sentido, tá? A gente tem colegas da área de direito, tem colegas da área da veterinária, agrônomos, pessoal ambientalista,
pessoal da área da nutrição, todos estão caminhando ali porque o sistema alimentar ele traz essa transdisciplinariedade, né? Essa capacidade de falar com várias profissões para chegar ao mesmo objetivo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos falar novamente mais sobre esse assunto, hortas urbanas e periurbanas, e eu vou trazendo para vocês as informações que eu estou trazendo aqui do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar do Distrito Federal. Inclusive, lembrem-se para poder participarem do CONSEA do seu município. Não sabe como é que é? Veja aí, sumiu o Conceia? Tem um vídeo meu sobre isso, tá? Eu vou encerrando por aqui, enviando minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.